Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O tema central, olha, são as prostaglandinas. Pode soar meio científico, né? Mas essas substâncias estão aí agindo agora no nosso corpo. Influenciam um monte de coisa, desde uma febre até, sei lá, a cicatrização de um corte. Basicamente são moléculas de gordura lipídicas que agem tipo uns hormônios locais e vêm dos ácidos graxos que a gente come. A nossa fonte aqui é um artigo bem informativo da VidMed, de março de 2025. O título é Prostaglandinas, funções e importância no organismo. E a nossa missão hoje, bom, é desvendar o que são essas moléculas, porque elas são tão cruciais para tanta coisa, inflamação, dor, parto, até proteger o estômago. E como isso tudo impacta a medicina, né? E já começo com uma pergunta. Como é que a mesma família de moléculas pode dar dor e, ao mesmo tempo, proteger nosso estômago do ácido? É meio estranho, não acha? Ok, vamos tentar desembrulhar isso. É uma ótima pergunta para começar, viu? Porque toca bem no centro da complexidade delas. São lipídios, sim. Pertencem à classe dos eicosanoides e, como você disse, são produzidas a partir de um componente das membranas das nossas células, o ácido araquidônico. A enzima que faz essa mágica, essa conversão, é a ciclooxigenase, a famosa COX. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato. A informação-chave que vai aparecer em toda a nossa conversa. Existem basicamente duas formas principais dessa enzima, a COX-1 e a COX-2. Peraí, duas versões da mesma enzima? Fazendo coisas diferentes. Exatamente. Pensa assim, a COX-1 é tipo a zeladora do corpo, sabe? Ela é chamada de constitutiva. Isso quer dizer que ela está sempre ativa na maioria dos tecidos, produzindo prostaglandinas que fazem a manutenção básica. Coisas como proteger a mucosa do estômago, ajudar o rim a funcionar direitinho, funções do dia a dia, de manutenção mesmo. Entendi. E a COX-2? A COX-2 é a equipe de emergência. Ela é induzida, ou seja, a produção dela dispara em locais onde tem inflamação, onde tem lesão. É a COX-2 que produz aquelas prostaglandinas mais ligadas à dor, à febre, aos sinais clássicos de quando algo está inflamado. É uma resposta a um alerta. Ah, faz sentido. Então, uma cuida da casa e a outra responde ao alarme de incêndio. É isso. Ótima analogia. É bem por aí. E entender essa diferença COX-1 versus COX-2 não é só um detalhe técnico, sabe? É a chave para a gente entender como funcionam e por que causam efeitos colaterais muitos analgésicos e anti-inflamatórios que a gente usa direto. Esse é o grande dilema. Muitas vezes, quando a gente tenta silenciar o alarme de incêndio, a COX-2, a gente acaba desligando também a manutenção da casa, a COX-1. Nossa, entendi. Isso já começa a explicar por que alguns remédios dão problema no estômago, por exemplo. Mas vamos focar primeiro nas funções. A mais conhecida, talvez, seja a inflamação e a dor. Como elas atuam nisso? Aí é onde a COX-2 entra em cena com força. Quando tem uma lesão, um machucado, as prostaglandinas que são produzidas ali causam vasodilatação. Vasodilatação. Tipo, os vasos sanguíneos ficam mais largos. Isso, eles relaxam e o calibre aumenta. Aí chega mais sangue na área, o que traz mais células de defesa para combater o problema. E não só isso, elas também aumentam a permeabilidade desses vasos. É como se abrissem pequenas portinhas, sabe? Para facilitar a saída dessas células de defesa e de fluidos do sangue para o tecido que está lesionado. É por isso que a área inflamada fica vermelha, quente, inchada. São esses efeitos. Tá, e a dor, o inchaço e o calor não são suficientes? Pois é, parece que não. As prostaglandinas também agem direto nas terminações nervosas ali da região. Elas meio que sensibilizam esses nervos, diminuem o limite para que eles disparem o sinal de dor para o cérebro. Ou seja, além de ajudar a criar todo aquele cenário da inflamação, elas garantem que a gente sinta que tem algo errado. A dor é esse alerta. É um sistema de alerta bem completo, então. Essencial, claro, mas bem desagradável. E é nesse ponto que entram os anti-inflamatórios. Precisamente. Os famosos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Aí a gente está falando de aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Nossa, tem tantos.
Eles funcionam exatamente bloqueando a enzima COX. Ao inibir a COX, principalmente a COX-2 nesses locais de inflamação, eles diminuem a produção dessas prostaglandinas que causam a inflamação e a dor. Menos prostaglandinas significa menos vasodilatação, menos inchaço, menos sensibilização dos nervos. E o resultado, alívio da dor e da inflamação. Mas aí, se eles bloqueiam a COX, a gente volta naquele dilema da COX-1 e COX-2, não é? Se um remédio bloqueia as duas. Exato. A gente vai chegar lá com mais detalhe quando falar da proteção do estômago. Mas antes vale a pena mencionar outra função bem diferente, mas também super importante: a contração do útero. O artigo da VidMed destaca uma específica, a PGF-2-alfa. PGF-2-alfa, um nome complicado. É um tipo específico de prostaglandina? Isso, é um tipo específico. E essa em particular tem um papel bem marcante em fazer o músculo liso do útero contrair. Isso é fundamental, por exemplo, durante o trabalho de parto, para ajudar a expulsar o bebê. E também participa da dinâmica das cólicas, das contrações que acontecem durante o ciclo menstrual. Imagino que isso tem aplicação médica direta, né? Com certeza. Saber que certas prostaglandinas causam essas contrações levou ao desenvolvimento de medicamentos que imitam essa ação. Existem análogos sintéticos, tipo a adinoprostona, que é parecida com outra prostaglandina importante, a PGE2, que são usados direto nos hospitais. Servem para induzir o trabalho de parto quando é necessário ou para ajudar a amadurecer o colo do útero, sabe? Preparar para a passagem do bebê. É um exemplo muito claro de como entender a fisiologia básica permite criar tratamentos. A gente usa o próprio mecanismo do corpo a nosso favor. Que interessante. Da dor e inflamação pro parto? Nossa, são moléculas muito versáteis mesmo. Mas e aquele papel protetor que a gente falou lá no começo? Como é que elas defendem o estômago? Ótima pergunta. Aqui a gente volta a falar daquelas prostaglandinas produzidas pela COX-1, a zeladora, principalmente uma chamada PGE2. Lá no revestimento do estômago, essa PGE2 faz duas coisas bem importantes. Ela estimula as células a produzir um muco bem espesso e também a secretar bicarbonato. Muco e bicarbonato, tipo uma dupla de guarda-costas do estômago. Exatamente. Pensa assim, o muco forma uma camada física, uma barreira mesmo, sobre a parede do estômago. E o bicarbonato, ele neutraliza quimicamente o ácido clorídrico que chega perto dessa parede. Juntos, eles criam essa barreira super eficaz que impede que o ácido forte do estômago, que é essencial para a digestão, acabe agredindo e machucando as próprias células da parede do estômago. É um sistema de proteção crucial contra gastrite e úlceras. Ok. Agora o dilema dos AINES ficou cristalino para mim. Se eu tomo, sei lá, um ibuprofeno para dor de cabeça, ele vai bloquear a COX-2 lá na cabeça, certo? E alivia a dor. Correto. Ele vai agir onde tem a inflamação ou o sinal de dor, inibindo a COX-2 ali. Mas, se for um AINE desses comuns, que não é seletivo, ele vai bloquear a COX-1 no estômago também. Exatamente, esse é o ponto. Ele não distingue bem. Ao bloquear a COX-1 no estômago, ele reduz a produção daquelas prostaglandinas protetoras, como a PGE2. E aí, menos PGE2 significa o quê? Menos muco e menos bicarbonato sendo produzidos. A barreira protetora fica mais fraca, mais vulnerável. E aí o ácido do estômago pode começar a atacar a parede. Caramba! É isso. Esse é o mecanismo principal por trás de um dos efeitos colaterais mais chatos e conhecidos dos AINES, a irritação gástrica, que pode ir desde uma queimação leve até gastrite mesmo ou até formar úlceras, principalmente se a pessoa usa por muito tempo ou em doses mais altas. É a consequência direta de inibir a COX-1 zeladora junto com a COX-2 de emergência. É uma troca, infelizmente. Alívio da dor e inflamação, mas com esse risco aumentado para o estômago. Faz todo sentido agora. É uma verdadeira faca de dois gumes farmacológica, né? E essa ideia de equilíbrio, de efeitos opostos, parece que se repete em outras áreas também, como na pressão arterial. O artigo fala disso. Sim. Na regulação da pressão e da coagulação, a gente tem um balé molecular fascinante. Envolve duas outras substâncias que também vêm lá da via da COX, a prostaciclina, chamada de PGI2, e o tromboxano A2, ou TXA2,
A PGI2 ela é produzida principalmente pelas células que revestem o interior dos nossos vasos sanguíneos. E ela faz duas coisas. É vasodilatadora, ou seja, relaxa os vasos, e é o inibidor potente da agregação das plaquetas. A agregação plaquetária impede que as plaquetas se juntem para formar coágulo. Isso mesmo. Ela dificulta a formação de coágulos. O efeito final da PGI2 é ajudar a manter a pressão mais baixa e o sangue fluindo livremente, sem formar trombos. E o tromboxano A2? Imagino que faça o contrário. Exatamente o contrário. O TXA2, que é produzido principalmente pelas próprias plaquetas, é um vasoconstritor. Ele contrai os vasos sanguíneos. E ele ativa as plaquetas, estimula elas a se agregarem e a iniciarem o processo de coagulação. Então, peraí. Um relaxa o vaso e evita coágulo, o outro contrai o vaso e ajuda a formar coágulo. É como se a gente tivesse um acelerador e um freio para a coagulação e para a pressão dentro dos vasos. Perfeita analogia. É exatamente isso. E o mais incrível, né, é que os dois vêm da mesma matéria-prima, o ácido araquidônico, que foi processado pela COX. O que muda é o tipo de célula e quais enzimas atuam depois da COX. Isso determina se o resultado final vai ser PGI2, o freio, ou TXA2, o acelerador. E o equilíbrio dinâmico entre esses dois é absolutamente vital para a saúde cardiovascular. Se tiver muito TXA2 ou pouca PGI2, por exemplo, aumenta o risco de formar trombos que podem causar infartos, derrames. E também pode subir a pressão arterial. O desequilíbrio para o outro lado também não é bom. A complexidade é impressionante. A mesma via inicial controlando funções tão opostas. E ainda tem a função renal que o artigo menciona. É verdade. Às vezes ela fica meio esquecida, mas é outra área fundamental. As prostaglandinas, de novo a PG2 e a PGI2, têm um papel importante na regulação do fluxo de sangue dentro dos rins. Elas ajudam a garantir que os rins recebam sangue suficiente para poderem filtrar o sangue do corpo de forma adequada. E também influenciam como os túbulos renais lidam com o sódio e a água. Afetando quanto sal e líquido a gente elimina ou retém. Exatamente. Afetando quanto sal e líquido o corpo retém ou elimina na urina. E qual o impacto prático disso? Parece algo mais técnico. O impacto é super direto. Influencia a manutenção do equilíbrio de fluidos e eletrólitos do corpo, o que a gente chama de homeostase hidroeletrolítica, e também ajuda na regulação da pressão arterial a longo prazo. Qualquer alteração nesse fluxo de sangue para o rim ou na forma como ele lida com o sódio pode trazer consequências. Por exemplo, de novo, os AINES. Ao inibir essas prostaglandinas renais, eles podem, em algumas pessoas ou situações, diminuir a função do rim ou atrapalhar o controle da pressão, especialmente em quem já tem algum problema renal ou outras doenças. É mais uma camada de ajuste fino que depende dessas moléculas. Entendido. Realmente, elas estão em todo canto regulando funções vitais. E pensando nisso tudo, aquelas aplicações terapêuticas que você mencionou antes fazem ainda mais sentido agora. Sem dúvida. O artigo resume bem. A gente usa análogos de prostaglandinas, como a dinoprostona, PGE2, para induzir o parto. Usamos outros análogos tipo o misoprostol, que é parecido com a PG1, especificamente para proteger o estômago de quem precisa tomar AINES por muito tempo. É uma tentativa de repor artificialmente aquela proteção da COX-1 que o ANI tirou. E, claro, a aplicação mais ampla de todas, usamos os inibidores da COX, os AINES, para combater dor e inflamação, mirando principalmente no bloqueio da COX-2, né? Então, estudar a fundo essas moléculas realmente abriu as portas para a farmácia moderna. Totalmente. O conhecimento dessas múltiplas funções e principalmente dessa via de produção via COX-1 e COX-2, foi um divisor de águas. Permitiu não só entender melhor os AINES que já existiam, os clássicos, mas também buscar desenvolver remédios mais específicos. A descoberta dessa diferença entre COX-1 e COX-2 levou, por exemplo, à busca pelos inibidores seletivos da COX-2, os COXIBs. A ideia era ter o efeito anti-inflamatório sem agredir tanto o estômago. Claro que essa classe de medicamentos também mostrou ter seus próprios desafios, especialmente para o coração, mas representa um passo importante nessa tentativa de direcionar melhor a terapia. Bom,
Então, o que tudo isso significa afinal? Tentando resumir, prostaglandinas são essas mensageiras locais, feitas de gordura, super versáteis e essenciais para o equilíbrio do nosso corpo. Agem na inflamação, na dor, na febre, na contração do útero, na proteção do estômago, no controle da pressão, na função dos rins. Ufa, é muita coisa, efeitos diversos, às vezes opostos, mas sempre, sempre cruciais. É isso aí. São mediadores químicos fundamentais, tanto para manter a saúde quanto para explicar muitas doenças. A dualidade é a marca registrada delas. São indispensáveis para a nossa homeostase, para o equilíbrio. Mas o desequilíbrio delas, seja produzir de mais ou de menos, está na raiz de muitas condições. Dor crônica, inflamação que não passa, úlceras no estômago, problemas de coagulação, complicações no parto. Tudo isso pode ter um componente de desajuste na sinalização por prostaglandinas. E a regulação precisa é a chave de tudo. Exatamente. A regulação fina da síntese e da ação delas é vital, e o entendimento das vias COX-1 e COX-2 foi, sem dúvida, um avanço gigantesco, permitiu terapias mais direcionadas, e a pesquisa continua, claro, buscando maneiras de modular essa sinalização de forma ainda mais inteligente para maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Isso me leva a um pensamento final aqui bem interessante. Considerando essa complexidade toda, sabe? Esse equilíbrio delicado entre PGI2 e TXA2, a proteção da COX-1 contra a inflamação da COX-2 e os problemas dos AINES, será que o próximo grande salto terapêutico nessa área está em ir além de simplesmente bloquear a enzima COX, seja 1 ou a 2? Talvez mirar nos receptores específicos onde cada prostaglandina age. Pensa comigo, em vez de desligar a fábrica inteira, a COX, talvez a gente pudesse só bloquear a porta de entrega, o receptor de uma prostaglandina específica, só naquele tecido onde ela está causando problema, e deixar as outras agirem normalmente, onde elas são benéficas. Seria uma forma de refinar ainda mais a nossa intervenção, né? Buscando o máximo de eficácia com um mínimo de efeito colateral geral. Bom, fica aí a reflexão sobre como a gente pode ser ainda mais preciso ao lidar com essas vias tão centrais para a nossa fisiologia.